Bom, beleza. Meninos, então, olha só. Conforme eu anotei ali, a prova de sociologia de amanhã, não é isso? Vai ser da página 4 até a página 10. Amanhã não? Quarta. Então o que acontece? Eu faço a postagem do vídeo, marco o link lá para vocês, tá? Lá no grupo do Face. E assim, se vocês quiserem acompanhar, enquanto eu marco para vocês aí vocês acessam, tá? Belezinha. E quiserem acompanhar enquanto eu falo, se vocês quiserem acompanhar na apostila, eu vou mostrando para vocês, página a página, como é que as coisas estão. Tudo bem aí, senhorita? Bom dia. Bom dia. Então, o que acontece? Lá na página 4, está escrito um título que é assim: Formas de conhecer o mundo. Então assim, você tem, na verdade, duas formas básicas de conhecer o mundo, né? Que a gente, que aí já agiliza. Mas não tá aparecendo vocês não, tá virado para mim. O que acontece? Forma de conhecer o mundo. Tem duas básicas, que na verdade a gente já falou em Filo, que é o caminho do mito, né? Que é o caminho da fé, e o caminho da razão, que é o caminho da ciência. São os dois caminhos básicos. Muito bem. Então, forma de conhecer o mundo, a gente começa por aí. Claro que a sociologia é uma ciência, portanto, a sociologia sendo uma ciência, o caminho é o caminho da razão, é o caminho do pensamento e o caminho da reflexão. Muito bem. O segundo tópico fala do ser humano em sociedade. E aí assim, por mais que muitas pessoas fiquem irritadas com a sociedade, eu sei que a sociedade humana, ela tem uma série de problemas, tem hora que realmente dá vontade de desaparecer. Você pega, aí a gente fala, nossa, todo mundo é egoísta, todo mundo é sacana, um quer sacanear o outro, todo mundo é não sei o que lá, tal. Beleza, mas a gente parte da seguinte ideia: a vida humana, ela não existe sem ser em sociedade. A vida em sociedade, ela é uma necessidade, ela não é uma opção, pelo menos até uma certa idade. Então, pelo menos até uma certa idade é uma necessidade. Primeira coisa, a questão da sobrevivência. O ser humano, ele não tem, nos primeiros anos da sua vida, a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Logo, se ele não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, portanto, se ele não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, alguém vai ter que produzir para ele, né? Criança, tarará, não tem como produzir seu próprio alimento. Em outras espécies, logo ao nascer, pode até ser que precise de alguém para alimentar, mas logo depois aquele filhote já consegue se livrar, né, da mãe, digamos. Agora, e consegue a sua sobrevivência sozinho. Agora o ser humano não. O ser humano precisa, por bons anos, de alguém que lhe oferte a comida. Então, se eu tenho mais alguém junto comigo, quer dizer que eu estou vivendo em sociedade. Então tem a questão da vida em sociedade, a necessidade de sobrevivência. Tem também a necessidade, aí a gente pode até discutir, vocês podem não concordar, mas geralmente os sociólogos falam de necessidades afetivas. Por mais que você, num certo momento, resolva que não, eu sou autossuficiente, eu não quero viver com ninguém, eu quero viver sozinho, eu. Tá, tudo bem. Mas tem estudos que mostram que
viver com outras pessoas, compartilhar sentimentos, é uma necessidade humana. Portanto, a vida com outras pessoas faria parte de uma necessidade humana. Então tem a questão das necessidades afetivas. Terceiro, necessidades espirituais, que por mais que depois de um certo momento, depois de muito pensar, e olha que essas reflexões espirituais, elas nos incomodam pra caramba quando a gente começa realmente a pensar, mesmo que depois você conclua e migre para o ateísmo, no que você tem todo o direito de não acreditar em Deus, tem todo o direito, mas para você chegar a esta conclusão, você tem que ter vivido alguma espiritualidade. E para que você tenha vivido alguma espiritualidade, você tem que ter tido alguém que tenha te mostrado essa espiritualidade. Não, porque senão fica como é que fala? Não é de lapela, aí não tem como prender o microfone, entendeu? Aí, o que acontece? E aí a fazer a captação sem microfone fica pior. Aí o que acontece? Então a necessidade espiritual. Então seriam 3 necessidades básicas que impõem ao indivíduo a necessidade da vida com outras pessoas, que é a vida em sociedade, que é a questão da sobrevivência, a questão da afetividade e a questão da espiritualidade, tá? Então isso é uma coisa importante. Um conceito importante aqui, socialização. Cara, socializar é o seguinte: aprender a viver naquela sociedade que você nasceu, né? Com os valores dela, com as referências dela, com as leis dela, com as normas dela, que depois você pode discordar de tudo e pagar um preço caro por isso, porque quem discorda de todas as regras sociais vai pagar um preço caro por isso, vai ser tido como errado, vai ser preso, vai ser excluído, não sei o que ser. Mas você vai aprender a vida em sociedade, né? Esse processo de aprendizado se chama socialização. Vivendo com outras pessoas, você vai aprender a ser humano, né? Aí remonta aquela frase polêmica, né, que caiu lá, né? Ninguém nasce mulher, né? Se torna mulher. Nesse sentido. No sentido de que, até caiu lá em filosofia, né? Quer dizer, nesse sentido, você vai aprender as regras da sua sociedade. E aí existem 2 tipos de socialização: a primária e a secundária. A socialização primária lembra a palavra primeiro. O que a gente entende por socialização primária? São aquelas que... Antigamente a gente falava só familiar, a não ser quem foi colocado no orfanato, tá? Então é onde você tem o primeiro contato com seres humanos, digamos assim, onde você vai aprender o básico dos valores sociais, né? E aí tem a questão sentimental e tal. Hoje, com a nova dinâmica do mundo, onde a mulher está inserida cada vez mais cedo no mercado de trabalho, cada vez mais no mercado de trabalho, portanto ela tem que abdicar do tempo de ser mãe, então essa criança tem que ser colocada cada vez mais cedo no espaço escolar, na escola. Então, porque antes era normal, você colocava na escola com 5 anos, 6 anos, 7 anos, não era normal. Quer dizer, durante seus 7 primeiros anos de vida, né, normalmente, isso na década de 80, 90, né, quando a inserção da mulher no mercado de trabalho era bem menor,
As crianças iam para a escola com essa faixa etária. E aí a inserção da mulher no mercado de trabalho foi se fazendo cada vez mais. Logo, essa criança com 4 meses, 5 meses de vida, porque a licença maternidade é de 4 meses, pode chegar a 6, mas o básico é de 4, o que você vai fazer? Vai colocar na creche. Então o que vai acontecer? O espaço de socialização fora da família vem muito rápido. Então hoje, veja bem, senhores, está tudo bem aí? Hoje nós já podemos considerar a escola como um ambiente de socialização primária, porque é também um dos primeiros espaços onde o indivíduo vai conviver com outros seres humanos e aprender as regras da sociedade. Tudo bem? O que mais? Socialização secundária. Bom, quando você atinge uma certa idade, você vai ganhar autonomia, liberdade para conviver em outros espaços de vivência. Seu grupo de amigos, o seu ambiente de trabalho, os seus outros lugares. E aí é a chamada socialização secundária. São os outros lugares. Então, basicamente, a primária é a família, é o nosso sinal? E a escola. E a secundária é essa aí. Depois você tem que olhar o conceito de instituições sociais, que são fáceis, as instituições como família, escola e tudo mais, relações sociais e papéis sociais, a gente acabou de falar sobre isso, e aí dá para você fazer a prova de boa, tá bom? Ô Thiago, você vai terminar de gravar? Falta um